para você poder remanejar a sua vida após o diagnóstico de autismo do seu filho autista, você precisa passar pelo processo de aceitação, por exemplo, de respeitar as suas diferenças, né? De olhar para o autismo do seu filho com outros olhos, ou seja, com um novo olhar. Olhar para ele como um ser especial. É um presente que você ganhou do céu, que não tem malícias, que é verdadeiro nas suas palavras. Ele é direto e reto, que é muito sensível, muito amoroso, mas que está sem direcionamento, está sem orientação, não sabe como se comportar, né? Sem saber se proteger das outras pessoas, os bullying na escola, muita luz, muito barulho, muita agitação, muitos estímulos. Ele não sabe. O que ele faz? Ele reage. Reage como? Em comportamentos, que são chamados de comportamentos inadequados. Você que recém teve o diagnóstico, você vai ouvir muito isso nessa trajetória. Agora eu te convido a refletir em um sentido. É muito mais fácil você dizer assim: o meu filho ou o teu filho tem comportamentos inadequados. Você está jogando a responsabilidade sobre os ombros de quem? Do seu filho. Quem tem comportamentos inadequados? O seu filho. Agora, se você mudar, ao invés disso, você dizer: o meu filho tem comportamentos mal direcionados. Para onde você joga a responsabilidade? Aqui, nos seus ombros. Ou de profissionais. Então, até nisso, o autista é olhado como um problema. Ele não sabe, ele não entende. Ele vive naquele mundo imaginário dele. Você precisa direcionar o seu filho em qualquer situação, qualquer momento, em pequenos detalhes. Você pensa que ele sabe, você pensa que ele pegou, ele não pegou, ele não entendeu. E ele não sabe como se comportar, como ele não sabe, ele não sabe como agir, como ele não sabe como agir, ele tem comportamentos. Agora, se você direciona: filho, vem cá. Se você fala, se você explica. Ontem, por exemplo, eu conversei com uma das minhas alunas da última turma, penúltima turma, a Valceni, e ela tão feliz, tão contente, porque o problema do filhinho dela é principalmente comportamental, né? E ela falou: Sara, pela primeira vez eu fui num aniversário e ele se comportou super bem, não bateu no coleguinha, não empurrou, não brigou. E, nossa, eu pude ficar à vontade. Claro, ela ficou olhando, né? Mas ela ficou à vontade no aniversário. Ela foi na igreja. Ele não parava quieto antes, corria para lá e para cá e não obedecia. E ela conversou, e ela explicou, e ele se comportou. Então, ela foi explicando, ela vai orientando. Ele precisa de direcionamento, de orientação, de explicação. Teu filho autista não nasce sabendo. E também ele não pega no ar como crianças que não são autistas pegam. Tem coisas que para crianças que não são autistas, você não precisa falar. Já imagina-se que aquela criança daquela idade já entenda como que tem que se comportar, porque ela vê o pai, vê a mãe, vê os irmãozinhos, vê os priminhos, vê os coleguinhas, entende-se que ela já percebeu. O teu filho autista não. Sabe por quê? Porque o foco dele está em outro lugar. O foco dele está lá no mundo imaginário dele. Ele não está prestando atenção, igual as outras crianças que não são autistas ficam observando e prestando atenção. Ele não. Então, a hora que ele precisa agir, ele não sabe como agir, porque ele não estava prestando atenção como que os outros agem. Então aí você precisa explicar, orientar, direcionar. Então você precisa dar para o seu filho autista um ambiente, condições para que ele consiga se acalmar e ele consiga se desenvolver nas habilidades que ele precisa desenvolver. Você precisa dar essa condição para ele. Ai, mas Sara, tudo é muito novo para mim. Eu recém tive o diagnóstico de autismo, né? E são muitas informações que são realmente, concordo com você, e eu me sinto perdida, né? Então eu repito outra vez para você: o seu filho nunca vai ser calmo, se desenvolver com independência no seu tempo de mãe, nem no tempo das outras pessoas, inclusive de profissionais da escola e das terapias. Nunca, nunca. Mas o seu filho, ele vive no mundo imaginário dele, onde o relógio, né, o tempo que funciona é o tempo dele, né? Então, se você tem pressa, por exemplo, para que ele fale, desenvolva a fala, né? Pressa para que ele deixe as fraldas, né? O desfraude, por exemplo. Quanto mais pressa você vai ter, mais você vai bloquear o seu filho.
mais estressado ele vai ficar, mais ele vai demorar para desenvolver naquela habilidade que você está tão ansiosa para que ele se desenvolva. Todas as minhas alunas, quando entram comigo, eu já trago essa clareza para elas. Olha, respira, respira. Eu sei, eu te entendo, que você já está há tanto tempo querendo desenvolver essa habilidade no seu filho. É no tempo dele, né? Então, isso é diferente das informações que são passadas para você. Quanto mais você correr com terapias, quanto mais pelo seu filho, mais ele vai se desenvolver. Calma, respira, é o tempo dele. Então, mas entenda que se te apressam, né? Se te pressionam, isso eu sei que acontece muito, e você fica preocupada, você fica estressada, você fica nervosa, né? Seja empática com o seu filho autista e procure entender como ele vai se sentir. Sabe como? Muito mais do que você, mas muito mais. Porque ele sente tudo com muito mais intensidade. Então, por exemplo, se você fica estressada, se você fica nervosa, se você fica agitada, se você fica preocupada, o seu filho fica muito mais agitado, muito mais estressado, muito mais nervoso, muito mais. Percebe? Se você não respeita o tempo dele, as hipersensibilidades dele, ele fica muito mais. Então, quando você entende tudo isso, você vai respirar, você vai respeitar, compreender o tempo e as necessidades únicas do seu filho autista. Ah, mas o filho dela já tá conseguindo falar. Ah, mas o filho da minha amiga lá já tirou a fralda durante o dia, só falta tirar de noite. Ah, mas o teu filho, tira os olhos dos filhos das outras, olha pro teu filho, né? Então, você agindo assim, inclusive, você vai exigir que as outras pessoas que lidam com o seu filho, que elas também respeitem e compreendam ele. Como você quer que os profissionais, familiares, até os da escola, respeitem e compreendam o seu filho, se nem você está dando esse passo? Percebe quando vem de casa? Ai, mas Sara, mas será que com meu filho dá certo? Será que eu consigo? Claro que sim, claro que sim. As informações que te passam é que se você não preencher a vida, a semana do seu filho autista com terapias e fazer o uso de várias medicações, você não vai conseguir desenvolver o seu filho autista. Essas são as informações que você recebe. É ou não é? É ou não é? Porém, quando você tem o conhecimento de que não precisa tanta teoria, né? Mas que é simples, prático, de uma forma prática. Por quê? Porque você vai ajudando dentro das atividades do dia a dia com o seu filho, desde a hora que ele acorda. Tirar o pijaminha, tomar o café. Não sei se ele vai para a creche ou para a escolinha de manhã ou não. Como brincar, como perguntar na hora da refeição. Alguma frustração que ele teve na hora de juntar os brinquedos, de guardar os brinquedos. O banho, escovar os dentes, lavar os cabelos, fazer alguma atividade de escola. E com você ao mercado. Tem uma festa de aniversário final de semana. À noite vocês vão para a igreja. Cada momento é momento de você trabalhar, de você desenvolver o seu filho autista, né? Então, quando você tem esse conhecimento de que você não precisa de tanta teoria, que é simples, que é prático, que você vai ajudando ele dessa forma, você passa a entender e acreditar que você consegue sim, que é possível sim, você trabalhar o desenvolvimento do seu filho autista em casa.